Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais um domingo, e nesse domingo especialíssimo, porque estamos comemorando a Páscoa cristã, a Páscoa, a ressurreição do nosso Rei, do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos muito contentes porque hoje vamos ministrar, vamos receber a ceia do Senhor. O pastor Josivaldo vai fazer a ministração e nós vamos cear juntamente com os irmãos. Estamos distantes fisicamente, geograficamente, mas estamos perto um do outro em espírito e somos igreja onde quer que a gente vá, onde quer que a gente esteja. Eu queria que nesse momento você abrisse a palavra do Senhor, o Evangelho de João, no capítulo 20. Vamos ler alguns versículos da palavra do nosso Deus. Vamos ler do 19 ao 23 e logo após o 29. Amém? Acompanhe comigo. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancados as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e ao lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus lhe disse outra vez: que a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhe perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Agora vamos ler o versículo 29. Jesus lhe disse a Tomé: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Amém? Feche seus olhos. Vamos agradecer a Deus por esse dia tão maravilhoso e que Ele aplique essa porção lida em nossos corações. Senhor, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede em Tua santa presença, pela oportunidade que o Senhor nos concede de folhearmos a Tua palavra, de escutarmos a Tua santa voz. Queremos Te pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados, que o Senhor nos cubra com o Teu sangue, abra a nossa mente, para que possamos entender aquilo que Tu queres trazer para nós nessa tarde e noite. Em nome de Jesus, fale aos nossos corações e prepare, Senhor, para que seja fértil a terra que irá receber essa palavra e que possa frutificar. Eu te peço, Senhor, Espírito Santo, que use esse mero mortal para glorificar o teu santo nome e que possas abrir a mente daqueles que vão escutar a tua santa palavra. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, permanecendo com a Bíblia aberta, eu queria que você entendesse que, de forma introdutória, eu quero dizer para você que João é muito enfático quando fala da ressurreição de Cristo e quando fala de detalhes importantíssimos, e alguns desses detalhes eu queria falar aqui com vocês nessa tarde e noite. O tema dessa mensagem é o seguinte: os primeiros benefícios da Páscoa cristã. Os primeiros benefícios da Páscoa cristã. Quando falamos em Páscoa, muitas vezes nós trazemos para os dias de hoje. Quando falamos em Páscoa, nós trazemos para o dia que o Senhor tirou o povo de Deus do Egito. E muitas vezes esquecemos daquela contemporaneidade, daquele tempo, o que foi que Jesus fez naquele momento exato que ele ressuscita e vai se encontrar com os seus discípulos. Por isso que eu quero falar os primeiros benefícios da Páscoa cristã.
São muitos, mas eu queria relatar aqui 3, para que isso ficasse bem na nossa cabeça nesses dias tão difíceis. No capítulo 18, Jesus é preso e é interrogado. Você lembra que no capítulo 17, Jesus faz a oração sacerdotal, intercede pelos discípulos. E no capítulo 18, Jesus é preso, interrogado e traído por Pedro. No capítulo 19, Jesus é crucificado e morto e sepultado. E no capítulo 20, ele ressurge, aparece às mulheres e aos discípulos. Aleluia! Jesus ressuscitou. Glórias a Deus. E é nesse cenário tão difícil que os discípulos passam a fazer o que eles costumavam fazer antes da morte de Cristo, antes da perseguição. Tudo que Roma não queria naquele momento era uma aglutinação, era uma rebelião, porque todos os soldados estavam, em sua grande maioria, ali em Jerusalém por causa da festa pascal. Pois bem, os discípulos viram o que tinha acontecido com Jesus e cada um voltou a fazer o que fazia. E um grupo estava reunido numa sala, numa grande sala. Estavam confinados, estavam contristados, estavam tristes e, por que não dizer, apavorados, porque os judeus estavam dizendo com muita propriedade, com a ajuda dos romanos, qualquer um que fizer o que Jesus fez vai ser crucificado da mesma maneira. Então, o primeiro benefício que eu quero trazer para nós da ressurreição de Cristo, da Páscoa, é a reaproximação de Cristo. Eles estavam presos, eles estavam trancafiados naquela sala, e a Bíblia diz, no capítulo 20, no versículo 19, que Jesus se aproxima. Leia comigo, por favor. Olha o que ele diz: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, o dia que Jesus ressuscitou. Por isso que dizemos com a inauguração que o domingo é o dia do Senhor, porque ele ressurge nesse dia. É nesse dia que ele é cultuado, é nesse dia que ele expande e leva e manda os seus discípulos a fazerem o que ele mandou fazer, a ficar, a obedecer, recebem o Espírito Santo, a sua aparição e todas as demais coisas que vamos falar nesse momento. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e pôs-se no meio deles, dizendo que a paz esteja convosco. A reaproximação de Cristo com seus discípulos é o primeiro benefício pascal. Ele ultrapassa as portas do medo e da incredulidade. Aqueles discípulos estavam aprisionados ali, trancafiados, a Bíblia faz questão de dizer, porque eles estavam com medo. Eles não sabiam o que seria da vida deles depois daquele dia. Muitas vezes, aplicando para nós hoje, não sabemos como será o nosso dia de amanhã. Não sabemos, trancafiados em nossas próprias casas, como ficará o nosso mantimento, como ficará o nosso emprego, como ficará as nossas posses, o nosso mantimento. Nós não sabemos o dia de amanhã e aqueles discípulos não sabiam como enfrentariam, como seria a vida deles a partir daquele momento, mas a Bíblia diz que Jesus entrou e um detalhe, estava tudo fechado. Muitas vezes nós ficamos trancafiados em nossos medos, na nossa incredulidade, e muitas vezes alguém fala que se a pessoa não tem fé naquele momento, Jesus não é capaz de ir ao encontro deles. Eu quero dizer para você que naquele momento faltou fé para os discípulos, porque Jesus disse que ressuscitaria ao terceiro dia.
Mas eu quero dizer para você que como faltou fé no coração de Pedro, quando é desafiado a andar sobre as águas, e ele é submergido, e ele começa a se afogar, e Jesus traz ele o que foi trazido para cima. Jesus não usou a fé de Pedro, e disse ele que ele tinha pouca fé, mas usou de misericórdia. Jesus hoje está quebrando as portas da incredulidade e do medo, entrando em nossas casas e nos nossos corações, assim como fez na Páscoa, assim como fez com os discípulos. Ele está entrando em nossos lares, nos nossos corações. Aleluia! Está entrando aí, meu irmão, na sua casa. Você, isso exatamente, Ele se faz presente em nosso meio. Aleluia! Glória a Deus! Ele ultrapassa os limites da incredulidade e do medo. Estamos com medo, nós estamos com medo, como os discípulos estavam, mas mesmo assim, Ele se faz presente em nosso meio. Aleluia! Aleluia! Mas outra coisa, dentro da reaproximação de Cristo, ele se põe no meio deles, e você pode ver, e veja aí no versículo 19, quando ele vem dizer que traz a paz, ele está no meio dos discípulos. Sem a presença de Jesus, não há igreja. Sem presença de Jesus, não há eclesia. Sem a presença de Jesus, não há culto. Um ajuntamento sem Jesus é só um ajuntamento. Um templo bonito sem Jesus é só um templo. Junte pessoas, pegue uma liturgia bonita, pegue um ministério de louvor que toca muito bem, pegue um pastor, entre aspas, que prega muito bem. Sem a presença de Jesus não existe culto. Sem a presença de Jesus não há igreja, e Ele está no meio dela. Ela não será abalada, capítulo 46 dos Salmos. Aleluia! Ele está no meio da igreja. E onde está a igreja? Está aí na sua casa. Está aí sentado no sofá. Está aí sentado na cadeira. Está aí esperando a Santa Ceia do Senhor. Você é a igreja, meu irmão. Eu sou a igreja. Somos a igreja. Estamos nesse momento em comunhão. Estamos nesse momento cultuando ao Senhor. Estamos nesse momento ouvindo a sua palavra. Isso é a igreja. Jesus está no meio de nós. Aleluia! Assim como entra naquele cenáculo, ultrapassa o medo, ultrapassa a incredulidade e se encontra com os seus discípulos, porque Ele é misericórdia, porque Ele é graça. Aleluia! Porque Ele é amor. Glórias a Deus! Ele se reaproxima dos seus discípulos. Oh, aleluia, ultrapassa as paredes do medo e da incredulidade. Ele se põe no meio, ele coloca a sua presença no meio dos discípulos, e olha o que ele diz: paz seja convosco. E o detalhe aqui é que Jesus, o Novo Testamento é todo escrito em grego, mas Jesus está falando aos seus discípulos uma linguagem muito natural, hebraica. Jesus diz para eles, Shalom Aleichem. Qual a diferença que isso faz, pastor? O senhor quer que a gente aprenda hebraico? Não, eu quero que você entenda o que Jesus está dizendo. O que Jesus diz é uma frase comum do Antigo Testamento para o final de uma guerra. Paz seja convosco. Era o que dizia ou no final de uma guerra, ou quando a guerra estava se acabando. Eu quero dizer para você que Jesus traz paz porque Ele é o príncipe da paz. A minha paz eu dou, e não dou como o mundo a dá. Sabe por quê? Porque o profeta Isaías disse que Ele é o príncipe da paz. Aleluia! E Ele pode nos trazer paz, porque Ele é o príncipe da paz. A paz está nas suas mãos. Ele é que traz a paz entre nós e Deus. Ele é que traz a paz e quebra o arco, corta a lança, quebra os carros de fogo. Aleluia! Porque Ele é a paz. Ele traz a paz aos seus discípulos. Ele diz: paz seja convosco. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem luta as nossas guerras é Jesus. É Jesus. É Jesus quem luta as nossas guerras.
é Jesus quem se aproxima dos discípulos, é Jesus que está no meio dos discípulos, e é Jesus que saúda com a paz, mas não é de boca para fora, ele traz a paz porque ele tem paz. Aleluia! Glórias a Deus! E que paz é essa, pastor? Eu vou dizer... é a sensação e a certeza e a convicção que está trazendo para os discípulos: eu ressuscitei. Aleluia, eu ressuscitei. Vocês estavam preocupados com o que ia acontecer daqui para frente? Deixa eu lembrar para uma coisa para vocês: olha minhas mãos, olha os cravos, eu ressuscitei. E porque Jesus ressuscitou, nós podemos ter paz. Porque Jesus ressuscitou, nós temos a certeza do amanhã. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Qual é a paz? A paz é porque Ele ressuscitou, aleluia! Porque nós estamos tendo a certeza que esse momento vai passar, que o culto público vai voltar, que nós poderemos estar todos juntos novamente, porque Ele vive, Ele ressuscitou. Os discípulos tiveram aquela alegria, o texto fala que eles se alegraram com aquela saudação, e porque Jesus se mostra, a aparição de Jesus, por quê? Porque Ele viveu, Ele está vivo, Ele ressurgiu para nunca mais morrer, e essa é a nossa certeza do amanhã: Jesus ressuscitou. Aleluia! Glórias a Deus! Oh, aleluia! Isso nos faz perceber outra questão importantíssima, outro benefício pascal. O primeiro benefício que eu falei foi a reaproximação de Cristo. O segundo é a inclusão de meros mortais na história da proclamação do Evangelho. É muito interessante isso. Eu quero que você leia a partir do versículo 20 aqui comigo, e você vai ver algumas coisas importantes. Olha aqui: e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram com a presença, com a aparição de Jesus ao ver o Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: que a paz seja convosco. 2 vezes Jesus disse. Aleluia. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Escutou o que eu disse? Escutou o que Jesus disse? Ele ressuscitou para dizer o seguinte: eu estou no meio de vocês. A primeira coisa, eu me aproximo de vocês. A segunda coisa, eu sou o enviado do Pai, mas eu agora estou enviando vocês. Jesus é o apóstolo, o sumo apóstolo. Jesus é o ungido, o sumo ungido. Mas Jesus agora, além de ser o Cristo, além de ser ungido de Deus, além de ser o enviado de Deus, Jesus está enviando os seus discípulos agora. Aleluia! O que mais nós agradecemos a Deus nessa noite e recebemos dele? Ele se aproxima e ele nos inclui, meros mortais, na história da proclamação do Evangelho. O enviado nos envia. Somos agora os seus mensageiros e representantes. Ora, até então, ele é aquele que prega. Até então, ele é o enviado de Deus. E ele agora chega para os seus discípulos. E a lei, Mateus diz isso: vocês não vão simplesmente pregar, discípulos. Vocês vão fazer outros discípulos. E o que é um discípulo? Discípulo é um seguidor? É sim, um seguidor. É apenas isso? Não. É um continuador. Você, eu, somos continuadores. Se batemos no peito e dizemos que somos discípulos de Jesus, somos continuadores daquilo que ele fez. O testemunho, a pregação, a oração, o temor,
o amor, a pregoar o evangelho a toda criatura. Esse é o nosso dever de discípulos, de continuadores. E Jesus é mais enfático e diz, olha, vocês vão fazer obras maiores do que as que eu fiz. Eu não consigo compreender exatamente esse texto. E não consegui ler ninguém que consiga compreender 100% esse texto. Mas se Jesus falou, vai acontecer. Aleluia. E ele diz, ele nos envia, agora somos representantes, porque ele nos inclui na obra redentora. Nós não podemos redimir ninguém, nós não podemos salvar ninguém, mas podemos pregar aquilo que ele nos ensinou. O enviado nos envia. Somos os seus representantes e mensageiros. E você vê que ao continuar do texto ele sopra, lembrando Gênesis 2:7, como um ouvinte da EBD e como leitor da palavra de Deus, eu lembro do que aconteceu em Gênesis 2:7. Ele sopra, o Deus Todo-Poderoso sopra e dá fôlego de vida ao ser humano. E ele sopra aqui no contexto dos discípulos, para mostrar, pois a vida espiritual e a natural dependem totalmente do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para você, dependem totalmente da Trindade. Quando Deus em Gênesis sopra, quem sopra é Deus, alma vivente. A Bíblia diz que sem Jesus não tem como se chegar a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. O ato de soprar é de Deus. Deus só tem contato com o homem por Jesus. A Bíblia diz, sem ele nada do que foi feito se fez. Mas aquele vento maravilhoso, pneuma, ruach, que sai de Deus para dentro do homem é o Espírito Santo. Ele dá vida, ele dá o fôlego de vida, ele dá a vida limitada, mas ele também dá a vida espiritual. Olha o que Jesus diz para Nicodemos no capítulo 3 de João. O vento sopra onde quer. O Espírito Santo é Deus. Ele tem uma vontade. Sopra onde ele quer, mas onde ele sopra, dá vida. Aleluia! E ele agora sopra o Espírito sobre a vida daqueles discípulos. Aleluia! Nos lembrando que a vida espiritual só vem dele, a partir dele e da trindade augusta de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eles receberam o Espírito Santo no versículo 22. Olha que honra! O Pai envia o Filho, o Pai, primeira pessoa da Trindade, envia o Filho, segunda pessoa da Trindade, que nos envia. Ele enviou você, ele enviou a nós. Olha que benefício maravilhoso que a Páscoa nos deu. Aleluia! Ele ressurgiu, ele fez uma grande comissão. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Faça discípulo, ensine. Jesus está resgatando, Jesus está trazendo autoridade para si e recebendo do Pai, está repassando a autoridade de pregar a palavra. Aleluia! Está nos incluindo na pregação do Evangelho e no arrependimento dos pecadores e no alcance de Deus aos pecadores. Aleluia! Deus Pai envia, Deus Filho que nos envia. E uma coisa interessante, nos equipa com o Espírito Santo de Deus. A Trindade Santa nos envolve na proclamação do Evangelho. O versículo 22, olha o que diz a parte aí, na parte B do versículo 22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas os que retiverem são retidos. Nós temos poder de perdoar, irmãos. Perdoar pecados.
Só existe um que pode perdoar pecados, é Deus. O que é que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo que aqueles que recebem as palavras que Ele nos deu para proclamar a palavra santa do Senhor, o Evangelho, esses são perdoados. Ele diz, quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer está condenado. Ele nos comissiona a pregar o Evangelho. E todo aquele que não recebe a Jesus como Salvador, esse não recebe o perdão eterno. E todo aquele que recebe a palavra, quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, todos, inclusive aqueles nossos vizinhos, amigos, aqueles que sempre rejeitam, escutam através da nossa vida, escutam através do nosso testemunho, das nossas palavras, mas aquele que dá crédito ao que os servos de Deus falam no poder do Espírito Santo, a sua palavra, esses são perdoados. É o que Jesus está falando. Todos aqueles que escutarem o que vocês estão dizendo serão perdoados. Aqueles que não derem ouvidos ao que vocês estão falando, esses serão condenados. Nós somos inclusos, meros mortais, na proclamação do Evangelho. Oh, aleluia, Ele se aproxima de nós, Ele está no nosso meio e Ele nos inclui, meros mortais, na proclamação do Evangelho. Aleluia. Mas olha o que diz aqui em uma terceira colheita desse grande mistério da ressurreição de Cristo. Nós falamos aqui nos benefícios, a reaproximação de Cristo, a inclusão de meros mortais na história da proclamação. E outra coisa, ele promete felicidades àqueles que creram sem ver. Leia comigo, versículo 29. Aleluia. Jesus lhe disse, Tomé, você creu porque você viu? Bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Você pode glorificar aí na sua casa. Glórias a Deus. Você já viu Jesus? Você já viu Jesus? E aí, você já viu Jesus? E você, já viu Jesus? Creio que não. Você já tocou nele? Creio que não. Você já andou com ele? Creio que não. Jesus é eterno. Isaías disse que ele é o Pai da eternidade. Aleluia. E numa palavra escatológica, porque o verbo lá no grego está no passado, os que não viram, mas creram, Jesus está agora no futuro recebendo o louvor da sua igreja. Jesus está aqui porque ele é onipresente, mas ele não só é onipresente, ele é eterno. Ele não só sabe do futuro, ele está no futuro. Ele pega João e leva, vem cá, João, vamos dar um passeio comigo lá na ilha de Patmos. Ele sobe aqui comigo, João, deixa eu mostrar para você o dia que as lágrimas vão findar, o dia que o choro vai se acabar. Deixa eu mostrar a minha igreja, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, adorando o meu nome, João. Veja, eu vou te mostrar o futuro, João. E ele mostra todos aqueles que foram salvos, que foram alcançados pelo Espírito Santo, aleluia, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, adorando a ele. Foram todos aqueles que viram e todos aqueles que não viram, porém todos creram. Jesus está dizendo, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Você não viu, você não tocou, você não apalpou, mas você creu. Eu creio. Aleluia. Jesus disse, vocês serão mais do que felizes, bem-aventurados serão aqueles, Tomé, que não viram, mas
mas creram. Nós cremos nele, aleluia. Não vemos, não apalpamos, mas um dia, aleluia, esse encontro vai ser sensorial. Nós vamos vê-lo, nós vamos apalpá-lo, nós vamos abraçá-lo, nós vamos beijar os seus pés, vamos adorá-lo, aleluia, glória a Deus, aleluia. Temos uma esperança, a Páscoa nos deu a esperança, ele prometeu que viria, ele veio. Ele prometeu que ressuscitaria, ressuscitou. Ele prometeu que subiria, subiu. Ele prometeu que vai voltar, ele vai voltar. Aleluia! Ele voltará com grande poder e glória. E nós encontraremos com ele nas nuvens e vamos adorá-lo para sempre. Conquista pela Páscoa cristã. Aleluia! Nós somos bem-aventurados. Os apóstolos viram, os apóstolos apalparam. Você não viu, você não apalpou, mas você tem uma coisa que Hebreus relata: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Porque é necessário que aquele que se aproxime dele creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, além de ele ter nos dado a fé, porque ele nos deu a fé. Efésios capítulo 2, 8, 9, isso não vem de vós, é dom de Deus. Além de nos dar esse grande presente da fé, ainda diz que tem galardão para aqueles que têm fé. Aleluia! Glória a Deus! Glórias a Deus. Olha que conquista. Ele chama de mais do que feliz aqueles que creem. E nós não apalpamos, nós não vemos, mas nós cremos. Abra comigo, por favor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Aleluia. Diz assim: porque agora vemos como no espelho. O que é que Paulo está dizendo? Naquela época o espelho não era tão nítido como é hoje. Era um espelho muito opaco. Então nós vemos como no espelho, um pouco manchado, vemos muito pouco, de forma obscura. Mas depois veremos face a face. Oh, aleluia, face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, mas conhecerei ele como sou conhecido. A Bíblia diz que nós veremos ele face a face. Face a face, a grande conquista da Páscoa. Ele se reaproxima dos discípulos, ele se reaproxima de nós, nos inclui na grande comissão, oh, aleluia, na proclamação do Evangelho. E ele nos chama mais do que felizes, porque não vemos, mas cremos. Meu irmão, que o Senhor possa te conceder graça e misericórdia, que você possa estar firme nas suas promessas. Ele prometeu e ele cumpriu, e ele prometeu, ele cumprirá as suas promessas. Que essa Páscoa seja importante para você, que essa Páscoa seja especial para você, em contrição, em humilhação, mas uma certeza: que nós não vemos, mas cremos, que nós não vimos, mas cremos, e nós esperamos, aguardamos ardentemente a sua volta. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque ele por essa palavra tão maravilhosa, que o Senhor possa encontrar guarida em nossos corações.
Oh, Senhor, que o Senhor tenha falado poderosamente aos nossos corações. Te agradecemos porque o Senhor ressuscitou e a nossa pregação não é vã. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, o nosso planeta. Oh, Senhor, que o Senhor possa ser misericordioso com aqueles que estão doentes. Nesse momento, o teu sangue, Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Oh, Senhor, que nós possamos ser curados, sarados. Sara o nosso Brasil, sara a nossa nação. Oh, Senhor, intervém, estende as suas mãos poderosas sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre os nossos irmãos, que possamos voltar, Senhor, em tempo hábil, Senhor, ao culto público, que possamos estar juntos, unidos, louvando e glorificando o teu santo nome. Eu te agradeço e te peço, com perdão dos nossos pecados. Amém. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.